Boa noite, queridos amados irmãos. Que a paz e o amor do Divino Mestre Jesus continue envolvendo nossos corações e nós possamos, com a sua permissão, dar início ao estudo do Livro dos Espíritos, na pergunta 137 em diante. Que esses espíritos amigos, nossos anjos guardiões, continuem ao nosso lado e, com a permissão do Mestre Jesus, nós possamos iniciar nosso estudo da noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Nós estamos estudando, ou dando continuação, sobre o tema alma. Na pergunta 137, pergunta Kardec aos espíritos. Um espírito pode encarnar há um tempo em dois corpos diferentes? E os espíritos respondem a Kardec: não, o espírito é indivisível e não pode animar simultaneamente dois seres distintos. Esse tema também está no Livro dos Médiuns, o capítulo 7, que fala da bicorporidade e da transfiguração. Nosso comentário a esse respeito diz assim: uma das características do espírito é não ser divisível, mas possuir o poder da irradiação, que o faz se apresentar em vários lugares ao mesmo tempo, sem perder a sua identidade e individualidade. Quanto mais evolui, mais poder de apresentação e irradiação acumula, até o ponto em que se torna um pequeno só, irradiando seus raios em várias direções. Na pergunta 138, Kardec pergunta aos espíritos: o que se deve pensar da opinião das que consideram a alma o princípio da vida material? Eles respondem: é uma questão de palavras, com que nada temos. Começai por vós entenderdes mutualmente. Nosso comentário é assim: o segredo do princípio da vida material ainda se encontra com Deus, e o homem terreno não tem acesso a essas informações, mesmo porque isso ocorreu há alguns bilhões de anos, e só agora os cientistas estão analisando as descobertas arqueológicas que certamente nos levarão ao encontro desse mistério. Na pergunta 139, Kardec pergunta aos espíritos: alguns espíritos, e antes deles, alguns filósofos, definiram a alma como sendo uma centelha anímica emanada do grande todo. Por que essa contradição? E os espíritos respondem a Kardec: não há contradição. Tudo depende das acepções das palavras, porque não tendes uma palavra para cada coisa. Nosso comentário: o que podemos afirmar é que a alma, ou espírito, seria uma partícula infinitesimal do pensamento divino. E por isso Jesus afirmou: vós sois deuses. E o apóstolo Paulo reafirmou: Deus habita em vós. Em duas alusões claras de que já possuímos conosco o germe divino da perfeição, em estado latente ou embrionário. Na pergunta 140, Kardec pergunta aos espíritos:
O que deve pensar da teoria da alma, subdividida em tantas partes quanto são os músculos e presidindo assim a cada uma das funções do corpo? Os espíritos respondem: isso depende do sentido que se empresta à palavra alma, ou fluido vital. Essa teoria tem razão de ser. Se se entende por alma o espírito encarnado, é errônea. Já dissemos que espírito é indivisível. Ele imprime movimento aos órgãos, servindo-se do fluido intermediário, sem que para isso se divida. Nosso comentário: o espírito opera em todas as partes do corpo físico, como um todo, sem se dividir, usando o intermediário, que é o perispírito, sua energia mais grosseira e apta à conexão direta com o organismo físico, porque a energia do espírito é tão forte que, se entrasse em contato direto, certamente desintegraria o seu corpo de experiência no campo da carne. Na pergunta 141, Kardec pergunta aos espíritos: há alguma coisa verdadeira na opinião dos que pretendem que a alma é exterior ao corpo e o circunscreve? O Espírito responde a Kardec: a alma não se acha encerrada no corpo, qual pássaro numa gaiola, irradia e se manifesta exteriormente, como a luz através do globo de vidro, ou como som em torno de um centro de sonoridade. Nesse sentido, se pode dizer que ela é exterior, sem que, por isso, constitua o envoltório do corpo. A alma tem dois invólucros, um sutil e leve, é o primeiro, ao qual chama-se perispírito. Outro, grosseiro, material e pesado, o corpo. A alma é o centro de todos os envoltórios, como germe em um núcleo, já os temos dito. Nosso comentário: o espírito envolve sua indumentária física através do seu corpo fluídico, que está imantado à matéria. É através dele que o espírito recebe e transmite informações. É também o espírito que reflete o perispírito, e esse reflete o corpo físico, compondo esses três corpos: corpo mental, ou seja, espírito, corpo espiritual, que é o perispírito, e corpo somático, que é o corpo físico, dois corpos sutis e um grosseiro, retirando da matéria do planeta em que vivemos. Na pergunta 142, Kardec pergunta aos espíritos: que dizeis dessa outra teoria, segundo qual a alma, numa criança, se vai completando a cada período da vida? E os espíritos respondem: o espírito é uno, está todo na criança, como no adulto. Os órgãos ou instrumentos das manifestações da alma é que se desenvolvem e completam. Aí toma o efeito pela causa. Comentário: na criança, o espírito é tão adulto como em outras pessoas de qualquer idade. O que acontece é que os órgãos físicos da criança não dão condições para que o espírito se apresente com sua pujança, e só aos poucos,
com a evolução dos órgãos do corpo físico, o espírito vai se assenhoreando da massa física que lhe serve de instrumento. A 143, Kardec pergunta aos espíritos: por que todos os espíritos não definem da mesmo modo a alma? E os espíritos respondem: os espíritos não se acham todos esclarecidos igualmente sobre este assunto. Há espíritos de inteligência ainda limitada que não compreendem as coisas abstratas. São como crianças entre vós. Também há espíritos pseudo-sábios que fazem alarde de palavras para se imporem, assim como sucede entre vós. Depois, os próprios espíritos esclarecidos podem exprimir-se em termos diferentes, cujo valor, entretanto, é substancialmente o mesmo, sobretudo quando se trata de coisas que a vossa linguagem se mostra impotente para traduzir com clareza. Recorre, então, a figuras, a comparações que tomais como realidade. Nosso comentário: pelo simples motivo de que o conhecimento deles é desigual e nascem daí diferentes versões. Os ignorantes não possuem nenhuma condição de definir o espírito, e os sábios poderiam nos dar melhores definições, mas não o fazem porque não encontrariam na literatura terrestre palavras que pudessem exprimir o desconhecido, o inevitável. E só mesmo o tempo e a nossa evolução contínua poderão nos esclarecer esses mistérios de Deus. Assim, queridos irmãos, agradecidos, pedimos permissão ao Pai para encerrarmos o estudo da noite de hoje, que deveremos dar continuidade na próxima terça-feira com a pergunta 144, dando continuidade ao estudo da alma. Que Deus Pai nos abençoe, que a espiritualidade amiga continue conosco e que nós possamos encerrar nosso estudo em nome de Deus. Para todos vocês, um bom final de semana e que Deus os ilumine. Que assim seja. Graças a Deus.